O céu do Egito estava limpo naquela manhã, mas o coração de Moisés carregava tempestades. Ele havia sido criado entre as colunas de mármore dos palácios de Faraó, com os melhores vinhos, as melhores roupas e o melhor ensino. Mas por dentro, sempre se sentiu estrangeiro, porque no fundo ele sabia, seu sangue não era egípcio. Corria em suas veias o sangue de um povo oprimido, escravizado, ferido. Um povo esquecido pelos homens, mas jamais por Deus. Certa vez Moisés viu com os próprios olhos a dor do seu povo. Um egípcio espancava um hebreu como se ele fosse um animal. O sangue fervilhou. A fúria tomou conta. Em um ato impensado, Moisés matou o egípcio e enterrou seu corpo na areia, achando que poderia esconder o erro, mas não se pode enterrar a culpa tão facilmente. O palácio virou prisão. O luxo virou ameaça. E Moisés fugiu. Correu para o deserto de Midian. Ali, longe do trono e da coroa, ele se tornou apenas mais um. Cuidava de ovelhas que nem eram dele. Dormia em tendas, comia o que havia e aprendeu o silêncio. Durante 40 anos, Moisés foi um ninguém. Mas foi ali, no nada, que Deus começou a falar com ele. E então, o impossível aconteceu. No meio do deserto seco, Moisés viu algo inexplicável. Uma sarça em chamas, mas que não se consumia. Uma árvore pegando fogo, mas que não virava cinzas. Aquilo não era natural. Era sagrado. Ele se aproximou, curioso, e foi quando a voz falou. Não uma voz qualquer. Uma voz que tremeu o chão. Uma voz que penetrou a alma. Era Deus. O Deus dos hebreus. O Deus de seus antepassados. E ele tinha uma missão. Moisés, vai até o faraó e diga: deixa o meu povo ir. Moisés tremeu. O homem que um dia foi príncipe agora se sentia incapaz até de falar. Tentou argumentar com Deus. Disse que era lento de língua, que ninguém acreditaria nele, que era só um pastor no meio do deserto. Mas Deus não procura perfeitos. Ele procura obedientes. E assim começou a jornada de um homem comum, para se tornar o maior libertador da história de um povo. Moisés voltou ao Egito com um cajado simples, mas com autoridade divina. E quando ficou diante de Faraó, o rei zombou. Como um Deus invisível ousava desafiar o trono de pedra do Egito? Como um velho com um cajado ousava falar como mensageiro do Altíssimo? Mas Deus não precisava da permissão de Faraó. Ele veio para mostrar que o verdadeiro poder não mora nos palácios, mas na presença. E então, as pragas começaram. O rio se tornou sangue. Rãs cobriram a terra. Moscas, piolhos, pestes, chagas, chuva de granizo, gafanhotos, trevas. Cada praga era um golpe contra os deuses do Egito. Cada praga era Deus dizendo: eu sou o Senhor. Mas mesmo assim, Faraó endureceu o coração. Até que Deus anunciou a última praga, a mais dolorosa, aquela que marcaria a história para sempre, a morte dos primogênitos. Mas Deus, em sua justiça e misericórdia, deu uma saída para o seu povo. Um cordeiro deveria ser sacrificado, e seu sangue, passado nos umbrais das portas. Onde houvesse sangue, haveria vida. Naquela noite, o anjo da morte passou, e onde não havia sangue, houve choro. O grito ecoou no Egito, e Faraó, finalmente quebrado, gritou: saiam, levem tudo e vão embora. O povo de Deus foi liberto. Mais de 400 anos de escravidão terminavam ali. Não por força humana, mas pela mão poderosa de um Deus que nunca se esquece dos seus. Mas a jornada de Moisés estava só começando. O rosto de Moisés brilhava, não de suor, não de poeira, mas de algo que ninguém conseguia explicar. Era como se ele tivesse sido tocado pela eternidade e trazido um pedaço dela de volta para a terra. Depois da entrega das tábuas da lei, ele já não era visto apenas como um libertador. Ele se tornara o elo entre o Criador e o povo. Era o homem que subia ao monte e descia com a voz de Deus nos lábios. Mas essa conexão divina cobrava um preço. Moisés já não dormia como antes. Seus olhos, por vezes distantes, pareciam enxergar além das tendas, além dos desertos.
Certa noite, enquanto o acampamento dormia sob o céu estrelado, ele orou em silêncio, com o rosto no chão, perguntando a Deus se algum dia veria a terra prometida. O silêncio que recebeu em resposta não era vazio, era cheio de propósito, como se o próprio céu estivesse esperando o momento certo para responder. Mesmo assim, Moisés continuava. Conduzia um povo que muitas vezes não queria ser conduzido. Eram murmúrios, traições, dúvidas e revoltas. Ele viu irmãos se voltarem uns contra os outros, viu o ouro ser moldado em forma de bezerro enquanto o Deus verdadeiro era esquecido, e mesmo assim, ele intercedia. Clamava por misericórdia para um povo que nem sempre merecia. Um dia, ao ver a dureza do coração dos israelitas, Moisés gritou com força diante da rocha, pedindo água. E em um instante de impaciência, feriu a rocha com o cajado. A água saiu, mas o preço foi alto. Deus, em sua justiça, disse que ele não entraria na terra prometida. Uma frase, um decreto, um destino selado. Depois de tantos anos, tantas lutas, tantos milagres, Moisés levaria o povo até a beira da promessa, mas não cruzaria com eles. E ele aceitou. Não com revolta, mas com reverência. Moisés entendeu que não se tratava dele. Era sobre o povo, sobre a promessa de Deus, sobre um plano muito maior do que sua própria história. Ele continuou liderando, amando, servindo, como um pai que vê os filhos crescerem e sabe que em algum momento eles precisam seguir sem ele. Nos últimos dias de sua vida, Moisés subiu sozinho ao Monte Nebo. De lá, Deus mostrou a ele toda a terra, o vale, os campos, as cidades, tudo aquilo que um dia fora apenas uma promessa distante. Seus olhos, já marcados pelo tempo, enxergaram mais do que o físico. Ele viu o cumprimento da palavra de Deus. E ali, no alto do monte, em um momento de paz absoluta, Moisés descansou. Ninguém viu sua morte. Ninguém conheceu seu túmulo. Era como se Deus o tivesse tomado para si, em segredo, como um amigo leva outro para casa depois de uma longa jornada. O homem que falou com Deus face a face partiu sem alarde, mas sua história ecoaria por gerações. Séculos depois, ainda seria lembrado como o libertador, o legislador, o profeta. Mas mais do que isso, como o homem que abriu mão da glória do Egito por algo eterno, o homem que trocou o palácio pela fé, que preferiu a presença de Deus à segurança da riqueza. E talvez esse seja o maior legado de Moisés. Não os milagres, não as pragas, não o mar aberto, mas a fé inabalável em meio à dúvida, a entrega total em meio ao deserto, a coragem de seguir mesmo quando o caminho parecia não ter fim. A história de Moisés nos lembra que, por mais longa que seja a jornada, por mais árido que seja o deserto, a promessa de Deus sempre se cumpre. E que às vezes o maior milagre não é ver o mar se abrir, mas ter força para continuar andando mesmo quando tudo ao redor parece não fazer sentido. Porque foi isso que Moisés fez. E é isso que Deus espera de nós.